A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. O nosso livro de hoje é o livro de 1 Reis. 1 Reis, segundo alguns estudiosos, fazia um conjunto contando com 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Na verdade, era um único material subdividido em 4 livros. Alguns outros autores acham que não, acham que 1 e 2 Samuel faziam um livro e 1 e 2 Reis faziam outro livro. De qualquer maneira, chegou para nós a divisão em 4 livros, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. A tradição diz que 1 Samuel foi escrito por Samuel e 2 Samuel, como ele já estava morto, havia sido complementado pelo profeta Natã. Aqui o que acontece é que 1 e 2 Reis, segundo a tradição, pode ter sido escrita por Jeremias. Nós não temos esta certeza, mas é uma possibilidade. Alguns dizem que teria sido escrito por Jeremias. De qualquer forma, o livro de 1 Reis, ele tem como personagens principais ainda Davi. Davi está na iminência de morrer, então eu estou trazendo lá de 2 Samuel a morte, né, de Davi, conta-se a morte de Davi, e aqui em 1 Reis ele retoma esse finalzinho da vida de Davi, conta a respeito disso e conta a consequência da morte de Davi. Quem vai substituir Davi é Salomão. Então aqui nós temos como personagens principais, num primeiro momento, o próprio Davi, e depois ele desaparece porque ele morre, e aí vem Salomão. Na sequência, nós temos uma série de acontecimentos que vão trazer outros personagens para participar e para formar a história contada em 1 Reis. Então, não só Salomão, que era o substituto, que era aquele que tomou o lugar como rei, né, de Davi, mas também Roboão, Natã, Jeroboão, e aí nós temos Acabe, né, e a sua esposa, nós vamos ter Jezabel, né, nós vamos ter Elias e nós vamos ter Eliseu. Então nós temos estes personagens, tá? Então aparece aqui Elias, aparece aqui Eliseu e as obras deles ao final. Do que trata 1 Reis? Por que ele recebe esse nome? Porque ele está falando exatamente do reinado. Ele está falando de um momento em que o reino era único e agora ele acaba sendo subdividido. O reino ele vai ser subdividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Então ele termina o reinado de Salomão, onde nós temos uma riqueza, né, um reinado rico, e aí nós vamos ter uma sequência de reis, ora bons, ora ruins, ora no norte, ora no sul, que vão fazer toda essa história pela qual passa o povo de Deus. E no final nós temos então o surgimento de 2 grandes profetas, Elias e Eliseu. O esboço vai ficar assim colocado. Então, o que é de importante? Nós temos, num primeiro momento, o reinado de Salomão, com todas as suas consequências, todas as suas características, todas as suas vantagens e os pontos fracos, as fraquezas deste reino, tanto é que depois ele vem a se esfacelar. Existe uma parte super importante que só foi possível porque Davi deixou tudo prontinho, ele deixou inclusive as plantas prontas, né? Salomão só teve que fazer
o templo, né? E ficou conhecido como o Templo de Salomão, uma das grandes maravilhas do mundo, fantástico, maravilhoso, uma obra grandiosa de louvor e adoração a Deus. Tudo do bom, tudo do melhor para agradar o nosso Deus. E aí acaba com a morte de Salomão e a divisão do reino. O reino se divide, ele se parte ao meio. Então forma-se o reino do norte e o reino do sul. Nós temos aí alguns personagens macabros, personagens muito maus, como por exemplo Acabe, como por exemplo Jezabel, né, que ficaram famosos pelas suas maldades, pelas suas atrocidades. E aí, ao finalzinho, nós temos as palavras de Elias, de Eliseu, as profecias e tudo que chamando a atenção do povo trouxe tanto Elias e Eliseu. E eles foram grandemente perseguidos, profundamente perseguidos, eles tiveram a sua vida muito, muito, muito cheia de problemas, exatamente por conta desses governantes. Tá? Então, quem não lembra, a história de Elias sendo perseguido por Jezabel e por outros reis maldosos. Amados, aqui uma figura que mostra em esquema como era o templo de Salomão. Se o amado perceber, na palavra existe uma descrição. Como o templo foi feito com base nesta descrição, e ele respeitou todos os detalhes da descrição, quando se refaz, quando se reconstrói o templo daquela época, se utiliza as mesmas orientações e então nós vamos ter um templo fantástico, um templo maravilhoso, né? Com muita riqueza, um esplendor fantástico. Ele era feito só de metais nobres, com muito ouro, com muita pedraria, com muito material caríssimo, material este que foi coletado por Davi e que se deixou para que Salomão o fizesse. Então, esse é um esquema, o amado está tendo aí uma visão de como deveria ser o templo de Salomão. Depois, aqui nós já estamos vendo um mapinha de como é que ficou a divisão do reino. Então, nós temos um reino do sul, chamado o reino de Judá, né, que é o reino do sul, é o reino de Judá, que ficava ao sul, por óbvio, tá? E o reino do norte, chamado Reino de Israel, que ficava no norte, por óbvio, no norte. Então, o reino foi dividido em duas partes. Dá uma olhadinha, amado. O reino foi dividido, eles começaram, inclusive, a brigar entre si, e se você olhar, ele está cercado de inimigos. Eu tenho os arameus, né, as tribos aramaicas, os fenícios, o Império Assírio. Esse Império Assírio é o que vai depois ser ponto de chegada, inclusive das tribos que vão ser dizimadas, eles acabam indo lá para o Império Assírio. Então eu tenho ali Amon, Moabe, Edom, as tribos árabes, tá? E o estado filisteu com Gaza aqui no cantinho, tá? Então todos eles eram estados contrários ao povo de Deus. E aí um reino dividido, né, tinha ainda mais essa dificuldade, além de brigar entre si, ainda tinha a questão dos seus vizinhos, que nunca foram amigos e que sempre quiseram destruir o povo de Deus. E aqui, meu querido, as viagens de Elias e de Eliseu. À tua esquerda, né, à tua esquerda, eu tenho aqui
deste lado de cá, as viagens de Elias, né? Então, Elias, ele foi, por exemplo, deixa eu marcar aqui para você, ele foi de Tisbé para Sarepta, lembra da viúva de Sarepta, né? Ele foi para o Monte Carmelo, lembram lá do Monte Carmelo? Ele esteve em Jezreel, em Samaria, ele foi para Berseba e ele foi para o Monte Sinai, ele foi para Horebe, né? No deserto do Sinai. Do outro lado, do lado teu lado direito, nós temos Eliseu se movimentando pelo país, por toda a região. Então, ele vai Gilgal, para Samaria, lá o Monte Carmelo, né? Aqui com a mulher de Sunem, ele vai para a Síria, né? Betel, Jerusalém, Jericó, em Moabe, né? Então, em Edom. Então, ele faz uma viagem bastante grande, ou várias viagens. Ele se movimenta bastante pelo reino. Amém, amados? Bons estudos.